Pessoal, eu tô aqui fazendo esse vídeo, não é pra gerar mais burburinho, não é pra gerar hate, não é pra nada. Tô vindo aqui numa boa pra esclarecer os pontos e vocês tiram as conclusões de vocês. Na Fazenda, a gente não tinha como saber exatamente todos os gostos musicais da pessoa, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa não gosta de fazer. Todo relacionamento tem as dificuldades, as coisas boas. A gente começou a ter muitos momentos bons, eu vivi muitos momentos legais com ela, cada vez eu ficava mais encantado pela mulher que ela é, mais feliz por estar perto dela, acompanhando e conseguindo ajudar ela. Obviamente, no meio do processo, você descobre que a pessoa gosta de coisas diferentes que você gosta. Tudo bem, relacionamento é isso, é você aprender a ceder em alguns pontos. Desses pontos, ela citou que foi a questão da música. Sempre gostou de funk, trap. Eu fiz vários vídeos com ela, ouvindo funk, ouvindo trap. Quando a gente faz uma viagem com a família, com a mãe, com a irmãzinha mais nova, com a avó, com a minha mãe, comigo, eu vou querer ouvir músicas de apologia a... Isso não significa que eu sou controlador ou que eu tô sendo abusivo. Simplesmente significa que no meu carro, naquele momento, com aquelas pessoas, eu não quero que ela escute esse tipo de música. Eu não quero escutar, eu não quero que as pessoas escutem esse tipo de música. Ela quer escutar, ela pode pôr fone de ouvido, no momento que ela tá sozinha, não tem problema, eu não tô impedindo ela de ouvir as músicas. É muito claro pra ela que eu não gostava desse tipo de música. Assim também, como eu não gostava que ela escutasse músicas de pessoas que ela já teve um sentimento e um relacionamento. Simples assim. A gente foi pra Paraty, eu pedi ela em namoro, a gente começou a conviver juntos, começou a fazer coisas juntos de trabalho, e ajudar ela a resolver algumas pendências que ela tinha. A gente começou a se apoiar muito na parte de trabalho. Tudo tá dando certo. Porém, teve um momento que ela precisou ir pro Rio de Janeiro. Foi aí que começou a nossa primeira dificuldade. Primeira vez que a gente tava realmente tendo relacionamento à distância. No dia que ela chegou lá, ela foi ver uma amiga dela, e foi pra casa dessa amiga. E foi aí que algumas coisas me incomodaram. Ela tinha fechado um camarote na vitrine, lá no Rio de Janeiro. E ela mandou mensagem falando que a mãe dela não tava bem e tal, que ela ia ficar na casa da amiga e falando que queria ir pra essa balada. Eu falei que eu não gostaria que ela fosse. Expliquei pra ela que eu achava que não era um ambiente legal. Gostaria que você fosse na balada, não gostaria, não vou me sentir bem. E eu falei isso pra Duda, falei numa boa. Falei, olha, não gostaria que você fosse. Ela falou que queria ir e que ia. Falei, tudo bem. Aí a Duda foi pra essa balada, me mandou vídeo, conversamos e tal, mas confesso que isso gerou muita insegurança. Foi muito difícil pra mim. Aqui em casa, ficava preocupado se ela tava bem, tava bebendo, se tava tudo bem. Enfim, né, minha namorada, eu não tava lá perto dela, se acontecesse alguma coisa, não ia poder fazer nada, e eu sempre tive essa preocupação com ela. Outro dia, novamente, ela veio falar pra mim que tinha uma festa, 2 horas do Rio de Janeiro, que ela queria muito ir com a amiga, com essa mesma amiga, que tinha acabado de terminar o namoro com o namorado. Novamente, eu falei, Duda, ontem você já foi, não tem necessidade de você ir pra mais uma festa, isso vai desgastar a gente, não é legal. Ela bateu o pé, falou que ia e ponto final. Nesse dia, eu me senti muito mal, a gente brigou. Eu falei, bom, se você for, eu não quero mais namorar, eu acho que não tá legal, você não me escuta. Ela foi. E nisso a gente fica pensando, pô, mas será que é certo eu agir dessa forma? Será que é certo eu proibir ou falar que eu não quero que ela vá? Fica pensando, né? É normal, a gente fica pensando, refletindo. Será que eu tô sendo... Ela tem 19 anos, pô, vai que ela quer só curtir com a amiga e tal. Nesse meio tempo, ela me mandou uma mensagem e falou, pô, tem um cara chato dando em cima de mim aqui, bababá. Que ela falava muito comigo, ela conversava comigo. Me ligava por vídeo e tal. Tem um cara me dando em cima de mim, um cara chato... E aí isso começou a me gerar um monte de coisa na cabeça, sabe? Uma angústia, uma sensação ruim. Falei, vai embora, pede pra ir embora. Ah, mas minha amiga não quer ir embora. Isso gera, sei lá, 4, 5 da manhã. E fui dormir. Quando eu acordei, aí ela mandou uma mensagem pra mim dizendo que o pneu do carro tinha furado, que ela estava no meio do nada, que tava num perrengue ferrado. Enfim, ela voltou pro Rio de Janeiro. Foi que eu pensei, pô, quando ela for pro Rio de novo, acho melhor eu ir com ela, porque daí se ela quiser sair, eu saio com ela. E tal, e foi exatamente o que aconteceu. A gente foi pro Rio de Janeiro juntos, a gente conheceu os amigos dela, eu também foi pra vários lugares legais, ela chamava as amigas dela. E eu sempre me preocupei com essa questão das amizades que ela tinha, porque essas viagens, ela simplesmente gravou um vídeo, como dessas amigas dela, de conteúdo adulto. E eu falei, Duda, não acho legal, não é bom pra você fazer um vídeo de biquíni com essa sua amiga. Então assim, e aí começou a ter esses conflitos de pontos. Ela achava que não, que tudo bem, babá, eu achava que não era legal. Enfim, isso começou a gerar um desgaste na gente. Aí uma outra coisa que foi levantada foi referente às roupas. Eu nunca gritei com a Duda, eu nunca bati porta, eu nunca fiz nada agressivo com a Duda, em nenhuma dessas discussões, em nenhuma outra discussão. Em Campos, a gente marcou alguns passeios, tipo tirolesa, passeio a cavalo, coisas do tipo. O que aconteceu? Teve um dia que ela foi andar a cavalo, por exemplo, e no meio do passeio,
por conta do shorts que ela tava, o shorts levantou e começou a aparecer a bunda inteira dela. Eu tava gravando pro SBT, pro programa, e eu não queria que ela fosse exposta daquela forma, nem nos meus vídeos, nem na matéria, nem em nenhum lugar. Nem perante as pessoas que estavam ali. Aí o que eu falei pra ela? Amarra a blusa na cintura que daí você não fica incomodada e resolve o problema. Outra situação também, que ela colocou um biquíni por baixo e uma roupa dessas com buraquinhos e tal. E a gente tava indo pro centro de Campos, e Campos do Jordão é um lugar frio. E o que acontece? Se já foram pra Campos, sabe como é que a galera se veste. A galera normalmente usa mais jaqueta, mais blusa, são roupas mais de inverno. E quando ela desceu, eu achei que ela só tava gravando vídeo pra mostrar esse look dela. Legal, põe uma outra camiseta, outra blusa, vai parecer que você tá só de biquíni. Até a avó dela falou, nossa, a roupa aí tá legal pra você ir pra fazenda. Ela ficou muito brava, que eu falei da roupa, e ela subiu e falou, então não vou querer ir mais. Falei, Duda, não, então vamos, vai assim mesmo e tal, vambora. Só que isso me incomodava bastante. Pra mim era uma coisa muito simples de fazer, e pra ela não. E aí a gente começa a ficar na situação de tipo, pô, caramba, ficar pensando em um monte de coisa. Esse dia a gente voltou a se falar, depois de tudo isso a gente voltou a se falar e continuamos curtindo a viagem sem problema nenhum. Bom, a gente voltou pra São Paulo e a mãe dela procurou umas passagens mais baratas em que não escolhia o horário. E pra ela, e pra irmãzinha dela e pra cachorra dela. Já acabou sendo agendada pro outro dia às 5 da manhã. Só que daí, a Duda queria que a mãe dela dormisse na cama junto com a minha mãe, no quarto da minha mãe. Queria que eu dormisse eu, a irmãzinha dela e ela na cama. Eu fiquei pra ela, eu falei, Duda, não tem sentido a gente fazer isso. É muito mais fácil arrumar um hotel pra sua mãe. Ou até mesmo, deixa que eu tento resolver o lance da passagem e eu compro a passagem mais cara pra sua mãe pra ela poder voltar às 11 horas da noite, alguma outra hora, pra ela não precisar ficar em São Paulo. E aí pra resolver, eu fui lá e comprei a passagem pras 3. Mas eu vi que a Duda não gostou da minha atitude, que ela ficou brava. Na cabeça eu tava resolvendo o problema. A Duda começou a ficar muito chateada com as situações e eu também fiquei chateado. Primeiro, a gente ficou um tempo mais em São Paulo, que ela tinha algumas coisas pra resolver. E um dia antes dela ir embora, eu recebi uma ligação, uma mensagem, na verdade, da mãe da menina, que é a Luísa, pedindo pra eu levar a Luísa pra gravar alguns conteúdos, se era possível, que ela tava querendo fazer uns vídeos diferentes, viu que eu ia nos lugares diferentes e fazer uns conteúdos legais. E eu falei, a Duda não vai estar aqui, a gente pode gravar esses vídeos. E depois, quando a Duda voltar pra São Paulo, a gente grava mais conteúdo que eu queria fazer, uns desafios de casal, porque ela tem o namorado dela, a namorada dela tava viajando, aí eu falei, pô, a gente queria fazer uns desafios em casal, né? Tinha alguma coisa, a Duda desafia a Luísa em outra, enfim. E a Duda não se incomodou. E eu tinha falado com a mãe da Luísa, no Viva Voz, lá da Duda, tudo certinho, a Duda não se incomodou. Na Casa de Pedra, eu mandei um vídeo pra Duda, que ela perguntou quem tá aí com você. Eu mandei um vídeo que vocês estão vendo aí, que mostra a mãe da Luísa, que mostra a Luísa, que mostra a minha mãe, que mostra a sogra da Luísa, todo mundo junto na Casa de Pedra. E de lá a gente veio comer uma pizza em casa, que foi esse lugar aí. No outro dia eu sugeri a gente fazer a banheira de gelo, que era muito legal, um negócio bem desafiador. Em um momento, a Duda falou, você não fica postando nada com a menina, a pessoa não achar coisa. Eu falei, tudo bem, eu não postei nada, absolutamente nada. Só que obviamente eu não fiquei com ela 24 horas por dia, eu tive que treinar, tive que fazer minhas coisas. E nesse meio tempo, quando eu tava fora de casa, a minha mãe postou uma foto da Luísa brincando com o meu gato, a Luísa postou um vídeo levando meu gato pra passear, enfim, que não tinha problema nenhum, mas a internet, você sabe como é, geraram muita especulação, que tinha um monte de gente aqui na minha casa, que eu tinha trazido mulheres e tal, e foi uma fake news. E a mãe da Duda entrou numa crise de nervosismo, porque as pessoas estavam falando da filha dela. E aí me ligou por vídeo e eu falei, Camila, não tem nada a ver, eu não sabia que a Luísa tinha postado, eu não tinha visto o vídeo. E aí eu pedi pra Luísa apagar, falei, apaga isso daí, pra as pessoas pararem de falar, e pra minha mãe também apagar a foto, pedi pra Luísa apagar e tudo bem. E isso foi meio que uma coisa que afetou muito a Duda. A gente mandou mensagem esse dia falando que queria dar um tempo, os amigos já tinham chamado ela pra ir pra mais uma balada, que ela tava se sentindo presa, que ela não ia sair pra balada, mas ela queria dar um tempo. Eu falei, Duda, você vai ficar uma semana no Rio de Janeiro, justamente pra você fazer essas coisas, pra gente não espera um pouco o sentido disso, tipo, vamos tentar dessa forma, né, porque a gente se trata à distância. E ela tava decidida, tranquilo que eu não vou pra balada, não vou postar nada pra galera não ficar falando coisa também e tal, não achar que foi por conta da menina e tal. Eu falei, tudo bem. E continuei seguindo minha vida. E aí no outro dia, eu acordo e um monte de gente tá mandando mensagem que viu a Duda na balada, sem aliança, bababá. E aí me mandaram um vídeo, que foi o vídeo que vocês viram que ela tá fazendo, o vídeo dentro do carro, seu no vidro, o número de série de um carro. E a galera começou a especular, e o número de série batia com exatamente o modelo do carro licenciante dela. E aí o pessoal me mandou que o cinto era vermelho igual do carro, que o modelo do carro era igual, que o vidro do carro era especificamente daquele tipo de carro. E ela se posicionou falando que o carro era alugado. E aí nesse meio tempo ela me mandou uma mensagem falando que não tinha nada demais, com o print da conversa com o cara. E ela também se manifestou falando que tava com o Isaac e que o carro era alugado. Só que não existe aluguel desse tipo de carro. E aí eu vi que ela mentiu pra mim, que ela tava mentindo pras pessoas, eu tirei minhas próprias conclusões de todo aquele cenário. Depois disso, ela ainda foi lá e postou outro vídeo dentro desse carro, com o cara acelerando o carro, postou as fotos na balada, tipo, que ela tinha saído. E eu postei um texto no X pra galera entender que tava tendo um comportamento totalmente diferente do dela. No término, a gente era diferente. Eu, em respeito a todas as coisas boas que eu vivi com a Duda, eu jamais, no mesmo dia que eu termino o relacionamento, iria pra uma balada, ia fazer o que ela fez. Tem direito total de fazer o que ela quiser da vida dela, gente. Isso me deixou chateado. E é um direito meu. E tudo bem. Por isso que eu postei no X. Não quero chegar nesse vídeo. Eu sei o que eu tô sentindo. Amo muito a Duda. Eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Tirar um aprendizado disso tudo. Eu também. E sendo o mais transparente que eu posso com vocês, sendo o mais sincero que eu consigo com vocês, pra explicar cada situação. Porque eu não tenho nada pra esconder. Lógico, quando me perguntaram o motivo do término, sem entrar em detalhes, mas eu vi que a Duda se posicionou de forma diferente e eu preciso me posicionar e pôr os pingos nos is. Quero que você veja esse vídeo, entenda, eu não estou te atacando. Eu quero que vocês saibam que nada disso que aconteceu, nada das discussões que a gente teve, vai superar as coisas boas que eu vivi com ela fora das câmeras, sem vocês verem, os nossos momentos juntos, os nossos carinhos, que a gente tratava um outro. Eu não queria que tivesse chegado nesse ponto. Foi por isso que eu te falei que a maneira que eu achava mais madura da gente resolver isso era conversando pessoalmente, justamente pra evitar esse tipo de coisa que tá acontecendo agora. É que a gente errou várias vezes um com o outro, mas o mais importante é que a gente sempre tentou acertar.
tem um momento que as coisas acabam, né, sendo melhores e essa foi a forma que ela sentiu que seria a melhor forma pra ela de resolver tudo isso. Eu sei que a gente não tá se falando direito, eu desejo toda a sorte do mundo pra você, que você tenha energia pra cuidar da sua mãe, pra você ser bem sucedida, com certeza você vai ter uma vida de sucesso. Se teve qualquer coisa que eu postei depois a gente terminar que te ofendeu, me desculpa, não foi a intenção de ofender, te gerar ataque. Eu espero que esse vídeo esclareça todos esses pontos.